curar o passado. Ressignifique os acontecimentos traumáticos numa história capacitadora. Se eu perguntasse assim, não manifeste, quem aqui tem um trauma do passado? Aí você poderia me perguntar, quem não tem? Todos nós temos acontecimentos tristes que aconteceram, mas nós podemos pegar o acontecimento triste e olhar de um outro modo para que aquilo que aconteceu seja para nós uma história capacitadora. Eu começo citando Filipenses 3:13. Repita comigo: uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás, avanço para o que está à frente. Duas atitudes: esquecer o que está atrás, avançar pelo que está na frente. Fale alto. Passado não resolvido é âncora. Se você quer saber o que é uma âncora, pergunte ao capitão de navio. A âncora não deixa o navio sair do lugar, a âncora segura o navio. Passado não resolvido na sua vida é âncora. Ela segura os sentimentos ruins, ela segura você no passado, ela não deixa você se libertar, ela não deixa você viver, ela não deixa você ser feliz. Aquilo te incomoda 24 horas por dia na sua cabeça, e quando você acha que esqueceu daquilo, acontece algo parecido e tudo volta. O que é enterrado vivo nunca morre. Repita isso. Coisas que você não resolveu, situações que você não digeriu, sentimentos que você não assimilou, tudo isso está dentro de você, e tudo isso é tóxico, isso vai intoxicando a sua vida. O passado é talvez aquilo que mais nos pesa, porque as coisas que nos aconteceram nos ferem, e nós gostaríamos que não tivessem acontecido. E quando olhamos para o passado, nós temos, fala alto, arrependimento, vergonha, sentimento de culpa. Se você tem um desses três, ou os três, você sofre de trauma do passado. Quando você lembra do seu passado, se você sente arrependimento, queria ter feito de outra maneira, ou se você sente vergonha, que burrada, para que eu fui fazer isso? Ou você sente sentimento de culpa, não, mas só estou fora. São sentimentos tristes, reais, de alguma coisa que já não existe mais, existe só na nossa cabeça. Passado não existe mais, o passado existe só na sua mente. Repita para aprender: meu passado é virtual, minhas emoções são reais. Aí está o problema. Se você entender isso, já é metade da sua ressignificação está pronta. Qual que é o nosso problema? O passado não existe mais. As dores que vivemos lá, a mamãe que morreu, o filho que perdeu, o trabalho que não deu certo, o vestibular que não passou, aonde você queria, você não foi, isso tudo é passado. Não existe, o passado não existe. Ele existe aqui. Só que quando você lembra do passado, a sua mente, junto com o passado, o que ela traz? Emoções. Por isso, quando eu digo assim, eu lembro agora da minha vovó Alice que faleceu, é um fato passado, e agora vocês todos sabem o fato que eu estou pensando. Mas quem é o único que no meio de vocês todos está sentindo a tristeza da perda? Porque o fato não existe mais, é passado. Mas dentro de mim, o passado ele volta como sentimento. Se o passado mental é virtual, o sentimento que ele desperta, ele é real. Gravamos na nossa mente
experiências que nos incapacitam. Guardamos as memórias dos acontecimentos e do impacto emocional que tiveram. E quando acontece coisa semelhante, você reage como se aquilo fosse se repetir. Alguns acontecimentos podem condicionar de forma negativa toda uma vida. Vou dar um exemplo. Uma jovem que foi estuprada pelo padrasto, se ela não resolveu aquilo, a vida dela toda, ela vai se autodefinir como: eu sou uma estuprada. E ela vai viver isso. Ela não vai contar para as pessoas isso, mas ela vai viver isso. Ela sempre vai ter aquilo dentro de si. Ela vê homem, ela tem rejeição. Se ela casa e o marido está fazendo sexo, ela reza para acabar, que aquilo para ela é uma invasão. Ela se sente menor do que as outras. Ela evita festa, ela não gosta de se enfeitar, ela não tem sonhos. Qual que é o problema? Aquilo que aconteceu lá atrás não está lá atrás, está aqui. Ela se autodefine como acontecimento. Gente, uma coisa é o que você é, outra coisa é o que te aconteceu, e outra coisa é o sentimento a respeito do que aconteceu. São três coisas em jogo, e você acha que é uma coisa só. Por isso que você não é uma pessoa feliz. Uma coisa sou eu, outra coisa é o que me aconteceu, outra coisa é o sentimento que eu tenho a respeito do que me aconteceu. Olha para cá. Não importa o que a vida já fez com você, importa o que você irá fazer com o que a vida fez com você. O que a vida fez está feito. E agora? Você vai fazer o que com isso? Eu quero morrer. Eu quero vencer. É decisão sua. O seu passado, ele pode te destruir ou ele pode te fortalecer. Você precisa fazer as pazes com o passado. E você veio aqui para isso. E eu vou ajudar você a sair daqui livre de todos os sentimentos negativos do seu passado. Um homem é sempre um contador de histórias. Repita isso. Quando eu falo história, eu não estou falando de historieta, de caso. Eu estou falando de vida. A sua história. Qual é a melhor história que nós contamos? A nossa. A minha vida é uma história. A minha mente, ela registra tudo o que acontece de forma a uma história a ser contada. Eu quero trabalhar rapidamente Antônio Damasio. Eu estou estudando muito o que ele tem escrito. Ele é um médico neurologista, neurocientista português. Ele trabalha a questão do cérebro e das emoções. E ele fala duas coisas que eu acho fantástico. Ele diz que o nosso corpo está cartografado no cérebro. E aquilo que nos rodeia, os acontecimentos, também está cartografado. O que é a palavra cartografado? Como se fosse um mapa. Tudo que você vai vivendo vai se constituindo na sua história traumática ou capacitadora, de acordo com a interpretação que você dá. Estão prestando atenção? O que muda você de uma pessoa fracassada para uma pessoa vitoriosa, de uma pessoa traumatizada para uma pessoa livre, de uma pessoa limitada para uma pessoa que cresce, não é o que te aconteceu, é a releitura que você faz do que te aconteceu. Porque tem gente que já aconteceu coisas bem piores e que elas estão bem melhores do que você. Essa noite você não veio aqui para ficar pensando o que te aconteceu. Essa noite você veio aqui para você mudar a forma de olhar para aquilo que te aconteceu, de uma maneira plena.
de uma maneira livre, de uma maneira total. Trabalhemos esses 2 pontos rapidamente. Primeiro ponto, o nosso corpo está cartografado no nosso cérebro. Explico isso. O cérebro lê as nossas alterações fisiológicas e eles transmitem isso em forma de representação mental. Vou te explicar. Um rapaz, nunca namorou, solteiro, feliz. Num determinado momento ele vê uma moça. Hora que ele vê a moça, o cupido, aí ele arrepia, o coração, a mão sua. O que é isso? O que ele está sentindo? Alterações fisiológicas. Tem uns que dá até piriri, não dá? Tem gente que vai falar assim: não, o dia que eu te vi a primeira vez, parece que tinha borboleta dentro de mim, não é? Tô romântico, né? O cérebro, ele não consegue registrar alteração fisiológica, porque isso é corpóreo. O cérebro, ele é o lugar da mente, da ideia, da emoção. Ele pega o que acontece no seu corpo, que é algo corpóreo, uma alteração fisiológica, e ele transforma isso em representação mental. E ele guarda. O que o nosso cérebro observa e registra é contado de forma de uma história. A história do nosso corpo. Qual é o nome que eu dou àquilo que está no meu cérebro, que é uma história do meu corpo? Pensamento. O pensamento, ele é criado na nossa mente. Eu não vou aprofundar nisso, porque não é um curso, nós não estamos numa aula. Estou apenas explicando como é que a coisa funciona. Fiz um esqueminha para mim e passo para você como se forma dentro de nós a história dos nossos acontecimentos. Como que você para e vai pensando assim, ó, você lembra ontem, um mês, um ano, 5, 10, 20, 40 anos. E quando você vai lá atrás, uma mãe. Vamos pegar um exemplo, uma mãe. Mamãe está com 60 anos, o filho dela tem 40. Teve ele com 20. Se ela faz um exercício individual de ressignificação do passado, e eu vou paulatinamente voltando com ela há 40 anos atrás, ela vai relembrar o nascimento do filho. Claro que ela não está dando à luz de novo, porque isso é na mente. Mas a mente que já guardou aquelas alterações fisiológicas da mãe quando tem o nenê, ela vai voltar ao passado e ela vai relembrar a alegria, a sensação, um cheiro que ela sentiu num dia, algo que a marcou, que está claramente gravado na sua cabeça. Isso é uma história, a história do nascimento do filho. O que ela não lembra assim, que ó, lembrei. Não, ela fala assim, que ó, lembrei. Emoção, sentimento. Tem gente quando lembra de alguma coisa, arrepia, o pelinho do braço fica tudo assim. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Os pensamentos surgem na mente. Onde que surge o pensamento? Na mente. Tomamos consciência do pensamento e construímos a nossa história com base no pensamento. Segundo, sentimos uma emoção no corpo. Fulano de tal te ama, o coração dispara. Pensamento, ele me ama. Sentimento real, coração disparado, emoção. O nosso corpo pega essa forte impressão, que é pensamento e manifestação do corpo, e guarda como uma história. É aí que se forma a memória emocional, as histórias do acontecimento. É por isso que quando a gente fala medo, você nunca viu alguém sentir medo assim, que ó, o que você sentiu? Não, eu estou no medo. Não. O medo,
a pessoa faz, a mão fica fria, o coração dispara, e tem gente que o cabelo, literalmente, o pessoal de zona rural fala, padre, se você vê um fantasma, seu cabelo levanta literalmente. Tem um coveiro de Itaúna, não sei se é verdade ou mentira, meu avô contava isso, que ele tinha um cabelo grisalho, mais para cinza do que para branco. E uma noite ele estava no cemitério, e o coveiro, né, vigiando lá, ele viu uma maca passando assim com um morto em cima da maca, e quem estava empurrando era uma criatura pequena sorrindo. Ele, meu filho, largou a profissão, pulou o muro do cemitério, correu para a praça, dormiu na porta da prefeitura, de manhã entregou a chave na mão do prefeito. Eu não volto nunca mais, nem naquele bairro eu passo. E conta que o prefeito olhou e falou, lembra o que aconteceu com o seu cabelo? O cabelo estava arrepiado e ficou branco. Medo real, coração, mão, cabelo, né? Vocês entenderam como é que a mente registra a emoção? Através da manifestação do corpo. Aquilo que nos rodeia também é registrado no cérebro. Registra no cérebro o que acontece com o meu corpo e o que acontece ao meu redor. Repita isso. Registra no cérebro. Esses dois trabalham juntos. Nós temos milhões de células nervosas, que são chamados neurônios, que se organizam em redes neurais e que nos permitem interpretar o mundo externo. Você sente frio, você sente calor, você sente que uma blusa está apertada, você sente que o lugar está abafado. Os neurônios, eles trabalham o tempo inteiro informando o seu cérebro. Por que você sente que o dedo está queimando? Que é quando você começa a queimar o dedo, a sensação do dedo queimado vai para o neurônio comunica para o cérebro, ops, o dedo é queimado, volta depressa, sente a dor, você tira o dedo. Só que isso acontece em milésimos de segundo, você sente a dor e tira o dedo. Isso é uma autodefesa do corpo. O que está acontecendo ao nosso redor é registrado. A estrutura mental positiva ou negativa vai se edificando por, repita, hábito, interpretações, forma de pensar. É aí que o porquinho torce o rabo, entendeu? Porque aí você vai construindo um mapa mental, positivo ou negativo, otimista ou pessimista. Você faz uma releitura da sua história e interpreta se você nasceu para perder ou para vencer, se você nasceu para crescer ou diminuir, se você dá conta ou só o outro que é o bom. Tudo isso vai alterando a nossa forma cerebral. Agora você vai entender uma coisa. Você está entendendo? Se você entendeu o que eu disse, que quando você vai tirar a carteira de carro e você senta, a sua perna começa a pular? Porque o seu cérebro está ativando as duas, a emoção física e o sentimento mental. Você sente com o corpo e você sente com a mente. A pessoa senta, ela está tremendo tanto que ela não consegue nem ligar o carro. E na cabeça dela está pensando assim, que ó, eu não vou conseguir. Corpo tremendo, mente negativa, tirou carteira. Que quando você vai falar com um namorado ou uma namorada, ou que você quer que seja seu namorado ou namorada, hoje em dia não tem mais essa pergunta, quer namorar comigo? A hora que a suja está ficando, né? Vamos para o noivado então. Quando você tem aquela dúvida se a pessoa vai ou não vai aceitar, quando o rapaz ajoelha, abre aquele estojinho com anel, aí ele olha para ela, ela olha para ele. São milésimos de segundo, mas pergunta para os dois, fala para nós em palavras o que passou na sua mente e no seu coração aquela hora. É um turbilhão de sentimentos que não tem palavras. Ele, coração dispara, ele pensa, será que ela vai aceitar? Não vai? Ou ele pensa, para que isso, coisa baranga?
o corpo sua, ela olha para ele, a cabeça dela, vários pensamentos, coração disparado, ansiedade. Vocês notam como que o que nós vivemos vai determinando as nossas emoções. A forma como vamos pensando a respeito da nossa história, aquilo que fazemos e que nos aconteceu, vai alterando e enraizando o nosso mapa mental. Se aquilo que vivemos é depreciativo, traumático, angustiante, frustrante, depressivo, negativo, o seu cérebro registra isso. Aí quando você vive experiência semelhante, o que o seu cérebro faz? Ele vai no passado, pega o sentimento negativo e traz para o presente. Quando eu era bem pequeno, só resolvi isso, só contar. Eu tinha um Velotrol, criança, né? Aquele Velotrol que você põe o pezinho, faz assim e sai andando. Sabe o que é Velotrol? Hoje em dia não existe os meninos mais brincam de Velotrol, mas eu tinha. E a casa da minha avó, ela é no alto e tem um morro assim, ó. E minha avó, sempre muito preocupada, me olhando, e eu lá de sandalinha, andando um Velotrol dentro de casa, e os meninos descendo um morro de baratinha. E minha avó não deixava de brincar na rua, não. Brinca dentro de casa. Tá, seus colegas pegavam para brincar na rua, não. Não sei, eu não me lembro o que aconteceu. Me deixaram brincar na rua. O que eu fiz? Eu não tenho baratinha, eu vou descer um morro de Velotrol. É criança, eu vou te contar. Subi no Velotrol e falei assim, não tem problema. Nesse pedalzinho eu vou freando a roda. Hora que o morro começou, meu filho, nem pedal eu vi. O Velotrol disparou. Eu virei o guidãozinho dele um pouquinho, ele foi. Hoje em dia não, que o meio-fio é bem feito, mas o meio-fio onde a minha avó morava, é aquele meio-fio feito de cimento, e com o tempo ele vai quebrando e fica uns dentinhos. Eu caí com o peito naquilo. Eu não lembro eu caindo, mas eu lembro que veio como se fosse o dia. Eu olhando assim, depois que eu cheguei no hospital, aquela marca assim, ó, cheia de casca, de pus, doendo, a minha mãe passando remédio. Isso era uma criança, em cima de um Velotrol. Cresci, virei jovem, virei adolescente, virei adulto, fui para o seminário, estudei, virei padre, vim para cá. Olha quantos anos tem isso. Um dia me convidaram para fazer trilha de moto. Arrumaram a moto, comprei a roupa, pus o capacete, estamos andando de moto. Tinha um morrão para descer. Eu chego em cima do morro, todo equipado, e olho lá embaixo. O que a minha mente faz? Ela volta em alguma coisa semelhante, transforma a minha lembrança em sentimento, e eu tenho o sentimento sem a lembrança do fato. Ou seja, quando eu estava em cima do morro, que eu olhei onde eu tinha que descer, eu não lembrei eu caindo de Velotrol. Mas o que eu senti? Medo, insegurança e o pensamento: vai cair, vai machucar. Todo mundo desceu e eu paralisado. Alguém falou: vem, vem. Eu falei: ai meu Deus, não vai dar certo. E eu fui. Não deu certo. Moto para um lado, eu para o outro. A pergunta é: voltemos na minha história. Eu tinha uma baratinha, eu desço o morro, subo o morro, não tinha Velotrol, aprendi a andar de bicicleta com meus colegas, nunca aconteceu nada. Quando eu estivesse em cima da moto, olhando para o morro, eu iria pensar: quem me viu ontem não viu o que eu vou fazer hoje. E descia. Eu não lembro claramente do fato passado, mas a minha cabeça, ela traz o sentimento de algo que eu vivi parecido. É por isso que a gente não lembra de tudo que aconteceu com a gente. 1, 2 anos de idade, 3 anos de idade, 5 aninhos, você na escola, tudo que aconteceu, você não lembra disso, mas a sua mente guardou tudo.
E quando você está para viver algo parecido, a sua mente, que não é mole, ela volta no fichário, pega a sua história, transforma em emoção e joga para você. Por que tem gente que quando vai numa entrevista, a pessoa chega satisfeita, cabelo penteado, barba feita, olhar, pois não? E tem gente que fica, ai, nossa senhora, aí eu não vou conseguir, o trabalho não vai ser meu. Por que tem gente que tem uma mente capacitadora e outros têm uma mente limitadora? Porque você não resolveu os acontecimentos do passado, e os sentimentos de lá são trazidos para cá. Pode falar uma frase triste, e eu acho até ingrata, mas verdadeira? Vou falar devagar para você entender. Lembrar da alegria não é mais alegria. Lembrar da dor ainda é dor. Quando você lembra de coisas positivas, são só lembranças. Quando você lembra de coisas dolorosas, são reais. Porque a dor, ela vem através de uma lembrança negativa de algo que aconteceu. Não que o acontecido seja só negativo. O sentimento é negativo. Se você não está contente com a sua história, você veio aqui hoje para mudar o seu futuro, fazendo as pazes com o seu passado. Você é a história que você conta. Repita isso. Eu sou a história que eu conto. Eu sou a história que eu conto para mim. Não responda, mas pense. Qual a história que você conta de si mesmo para si mesmo? Quem sou eu para mim? Eu sou uma história capacitadora ou eu sou uma história limitante? Qual é o papel que você escolhe ter na sua vida? Quais os sentimentos que você quer cultivar dentro de você? É a ideia que constrói da sua vida a partir de um ponto de vista na primeira pessoa, eu, que vai construindo a noção que você tem de si mesmo. Repita alto: eu sou a minha história. Não uma história de fato, mas a história que eu conto. O menino foi andar de bicicleta, caiu de bicicleta, machucou o pé, ficou com o pé todo aberto. História limitante: eu não ando mais de bicicleta, mãe, olha o meu pé. História capacitadora: mãe, tô craque na bicicleta, olha o meu pé, era para eu ter quebrado a perna. O fato é o mesmo, a leitura do fato é que é outra. O pessimista, aconteceu o pior. O otimista, poderia ter acontecido pior. Não aconteceu porque eu sou o dono da minha história. Sua história, ela é limitante ou possibilitadora de acordo com a sua mente. Para entrarmos no exercício e na espiritualidade de hoje, 3 situações contribuem para você tomar uma decisão. Você conhece pessoa indecisa? Eu não sei o que eu faço. Eu caso ou com uma bicicleta? Eu continuo nesse trabalho ou eu mudo? Eu vou ou eu fico? Eu viajo ou não viajo? Por que a pessoa é indecisa? Porque ela não sabe 3 coisas. Primeiro, como que você olha para os acontecimentos da sua vida? Segundo, como que você avalia o que aconteceu na sua vida? Terceiro, qual o impacto emocional que isso tem com você? Podemos não ter controle do que nos acontece, mas nós podemos dar um significado de aceitação. Repita: significado de aceitação. Fala para quem está do seu lado: para de sofrer, aceita o passado. Eu não aceito. Não muda nada. Eu não aceito que ele morreu. Não vai voltar, morreu. Eu não aceito que eu não moro mais lá. Não mora, não mora.
Quando você pega um significado de aceitação, é o começo da cura. Eu aceito que a minha história é essa. Isso me aconteceu, e eu aceito o que me aconteceu. Eu aceito que meu pai me rejeitou. Eu aceito que a minha mãe queria me abortar. Eu aceito que eu fui estuprada pelo meu padrasto. Eu aceito que na escola eu fui menosprezado. Eu aceito que na minha rua eles riram de mim. É algo real, então eu aceito isso. Mas eu aceito o fato, não o sentimento do fato. Eu faço uma releitura do fato. Se hoje eu estou aqui, o que me aconteceu não me destruiu, me fortaleceu. Hoje eu sou muito melhor do que eu era naquela época. Essa moça que foi estuprada pelo padrasto, qual que foi a releitura dela? A releitura presencial. Hoje ela é uma boa filha, uma boa mãe, tem 2 filhos, tem amigos, é uma pessoa feliz. Ela vai ficar presa a um fato triste do passado, sendo que ela tem tanta coisa positiva no presente. Ela olha para o passado e ela lembra do fato, mas ela não olha como, que dó de mim, ele me estuprou. Não, ela olha assim, apesar do que aconteceu, eu venci. Apesar do que aconteceu, hoje eu sou uma pessoa feliz. Como se chama isso? Ressignificação do passado. Você não é as suas emoções. Eu não sou as minhas emoções. Repita isso. Uma coisa é o que te aconteceu, outra coisa é o seu sentimento a respeito do que aconteceu. Você não pode mudar o passado, você pode mudar o quê? O sentimento. É ilusão você achar que um fato triste te traz tristeza. O fato é uma coisa, o sentimento é... Quer um exemplo? Uma mãe que perdeu o filho, que não resolveu o seu passado. Ela não sai mais, ela não usa pintura mais, ela não sorri mais, ela não gosta de Natal, ela não gosta de Ano Novo, dia do aniversário do filho ela quer morrer, que na cabeça dela está, meu filho morto, meu filho que morreu, meu filho que eu perdi. Qual que é uma ressignificação do passado desta mulher? Ela pode trazer o filho de volta? Não. Ela pode parar de sentir a dor que ela sente. Como? Dando um significado diferente à morte. Ao invés dela pensar, meu filho morto, ela vai tomar posse, meu filho ressuscitado, meu filho com Cristo, meu filho na luz. Uma mulher foi curada no meu escritório, quando ela chorava pela perda do filho. Ela me dizia, não tem como eu ser feliz mais, padre, eu perdi o meu filho. E eu perguntava para ela, se o seu filho estivesse aqui, enquanto o seu filho estava aqui, ele gosta que você fique como? Ela respondeu, feliz. O seu filho não gostava de ver você feliz? Gostava. De onde o seu filho está agora? Ele quer te ver como? Feliz. Então seja feliz. Mesmo sem o seu filho, leve uma vida realizada. Participe de festa, passeie, viaje, se cuide. Porque você sendo feliz, você estará honrando a memória do seu filho, que se estivesse aqui, gostaria de ver você feliz. Ela usou a morte do filho como uma força para que ela continue viva. Porque eu estando feliz, o meu filho está feliz. Se ela não faz essa ressignificação, ela vai ser triste até o último dia da vida. Sendo que onde o filho está, ele quer que ela seja feliz. E o sofrimento da mãe pelo filho que partiu, ou qualquer pessoa que foi passado luto, a pessoa sofre em ver o seu sofrimento. Você quer deixar a pessoa em paz? Você quer que a pessoa esteja na luz com Cristo? Seja muito feliz, porque é assim que a pessoa gosta de ver você. Isto é ressignificação. Nós precisamos tirar de nós essa dupla fusão. Acontecimento e sentimento é a mesma coisa. Uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é o que você sente. Meus irmãos, eu desejo a todos vocês que você não tenha vindo aqui em vão.
que aquilo que eu falei agora, nós vamos aplicar no exercício de espiritualidade, de ressignificação do passado. Se entregue-se totalmente a este momento. Nós vamos expor o Santíssimo Sacramento e na presença do Senhor, nós vamos pedir que Ele, com a nossa permissão, nos cure e que nós saiamos daqui em paz com o nosso passado. Amém? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida.